Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Vitor do Instituto de Física da UFAL e vim mostrar para vocês como realizar a resolução de duas questões. Então pega o caderno, um lanche, coisa leve para não engordar e vamos lá. Então vamos lá pessoal. Bom, para uma boa resolução de uma questão, nós temos várias etapas, Como por exemplo, nós temos que saber interpretar bem a questão, Se você conseguir interpretar bem uma questão, se pôr naquela situação, só aí você já consegue resolver metade da questão. Ainda mais quando se trata de questões de física, Então vamos lá, abordar essas questões aqui. São questões relativamente simples, Que envolvem o conceito da cinemática. Vamos lá. A questão que eu escolhi foi a questão número 3, Vamos então seguir o passo a passo, vamos ler a questão, coletar os dados e depois ver o que nós conseguimos fazer por aí, E além disso, nós temos que se pôr na situação, claro, para que podemos interpretar, a questão de uma maneira mais fácil. Então, em uma rua EF é reta e tem 2,5 km de comprimento. Um carro A com velocidade constante de módulo 20 metros por segundo parte da extremidade e indo para a extremidade F, enquanto o outro carro B com velocidade constante de módulo 30 metros por segundo parte de F indo para E no mesmo instante. Com relação a este enunciado, podemos afirmar que os carros A e B se cruzam. Aí ele pergunta aí, quando os carros irão se cruzar e qual o local que eles irão se cruzar, dentro das alternativas. Vamos lá tentar imaginar essa situação para que possamos resolver da maneira mais simples, resolvendo, como é que a gente imagina? Bom, temos uma estrada reta, onde em uma das suas extremidades vamos ter um carro A com velocidade de 20 metros por segundo, essa velocidade é constante, como foi dito na questão. E do outro lado, da pista, nós vamos encontrar um outro carro, dessa vez o carro B, com velocidade de 30 metros por segundo. Bom, até aí o que temos? Dois carros na extremidade, velocidades constantes, sentidos contrários, Então, vamos tentar analisar esse tipo de movimento. Bom, a questão mesmo nos fala que a velocidade dos carros são constantes. Um dos movimentos que é descrito na cinemática com velocidade constante é justamente o movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante e a aceleração é nula. Justamente o que acontece nessa questão, Então, analisando a equação, nós temos que seria essa, ok? Mas tem um detalhe. Todas essas informações dadas que nós coletamos da velocidade, da distância entre um ponto e outro, elas estão no SI? Bom, primeiramente, o que seria esse SI? O SI nada mais é do que o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, tem um padrão para a velocidade, para o tempo e para a distância. Para a velocidade, metros por segundo; para tempo, os segundos; para distâncias, o metro. Então, observe que a velocidade ela já está no sistema de SI, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Já a distância, ela não está, no SI, ela está em quilômetros. Nós temos que transformar em metros, E como é que nós fazemos isso? Simples, deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor, Nós conseguimos transformar isso através da relação da unidade de medida. Veja que, para transformar de quilômetro para metro, nós multiplicamos por 1000. Veja, de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro, Transformando isso assim em 2.500 metros, tá ok? Então aqui 2.500 metros. Além disso, ele pede para quê? Ele pede para que encontramos o tempo, em que esses dois carros eles se encontrem, E como é que nós fazemos isso? Bom, é simples. Se ele quer algo que seja igual, por que não somente igualamos as duas equações? E é justamente o que nós fazemos, Igualando aqui as duas equações, nós obtemos esta primeira, Note que, quando substituímos, do primeiro lado, do lado esquerdo, nós temos 20 vezes t. Isso porque o SO ele é zero, justamente porque o carro A ele está na extremidade E, que equivale a zero.
né? Quando observamos aqui do lado direito, nós observamos que o carro B ele tem uma posição inicial de 2.500. Isso se trata pelo mesmo motivo do carro A. Ele está em uma das extremidades, no qual, né, em seu total é 2.500. Agora temos aqui uma diferença, né? Os sinais de velocidade são diferentes, mas porque um é 20 e um é menos 30, né? Bom, isso acontece muito, essa confusão acontece muito em problemas de física, né? Principalmente no ensino médio, né? Que é provavelmente o pessoal que está assistindo. Então vamos lá desvendar esse mistério, né? Bom, montamos um plano cartesiano em cima desses referenciais, ou seja, do carro A e do carro B, né? Então, o movimento do carro A, ele está indo para onde? Para a direita ou para a esquerda? Ele está indo para a direita, né? E para a direita no plano cartesiano nós encontramos quem? Os números positivos. Logo, o movimento dele será positivo, né? Na física nós chamamos isso de movimento progressivo. Agora vamos analisar o movimento do carro B. O movimento do carro B, quando montamos o plano cartesiano, ele está indo para a esquerda, né? Está indo em direção ao ponto E, né? Então, se ele está indo para a esquerda, no plano cartesiano nós encontramos quem? Os números negativos, né? De uma fórmula assim análoga, né? Nós podemos interpretar isso, né? Então, nós dizemos, né, que a velocidade do carro B, né, no ponto F, é negativa, sendo menos 30. Esse movimento é o que nós chamamos de movimento retrógrado, né, ou retardado, que é aquele que geralmente tende ao contrário do que se tende, né? Algo semelhante, né? Prosseguindo aqui, nós temos que, após igualarmos a equação, nós obtemos isso daqui, tá ok? Analisando agora a terceira, né? 20t mais 30t igual a 2.500. O que aconteceu? Simples, letra para o lado, número para o outro. 20t mais 30t igual a 2.500. Né? Somando 20 com 30, nós encontramos os 50. Né? E passando os 50 para dividir, os 50 segundos. Isso me diz o quê? Que após 50 segundos, esses carros eles se encontram em um determinado local dessa pista. O local nós iremos descobrir agora. Bom, para descobrir o local de encontro, né? Para descobrir o local de encontro é bem simples. Nós já temos a fórmula e já temos o tempo, não é isso? Então, substituindo o tempo na fórmula, nós conseguimos encontrar, né? Então descobrimos que o espaço de A, né, a distância que A percorre, né, é igual a 20 vezes 50. Por que 20 vezes 50? Porque o SO, o espaço inicial, né, ele não existe. Não é que ele não existe, é porque ele é zero, tá ok? Ele é zero, né? Como nós vimos no exemplo, no exemplo anterior, né? Ele é zero, né? Vezes VA vezes tempo, né? Mais VA vezes tempo. Então, nós temos que 20 vezes 50 é 1.000, tranquilo. Ah, mas você não conseguiu ter essa ideia na hora e fez com a outra equação. Tranquilo, dá para fazer também e é até uma forma de conferir o resultado para ver se ele dá o mesmo, né? Para ver se ele dá certo. Fazendo aqui com a outra equação, nós temos que o espaço percorrido por B tem que ser igual ao espaço inicial mais a velocidade de B vezes o tempo. Aqui nós temos que ter um detalhe especial, né? Um detalhe, né? Um olhar mais carinhoso. Por quê? Porque o espaço inicial, né, do carro B, ele está lá na extremidade F, né? Ou seja, 2.500, tá ok? E a velocidade de B, ela também é diferente, né? Nós já explicamos isso, o sinal ele tende a ser o contrário, né? Tende a ser negativo. Então, menos 30 vezes 50, né? 2.500 vezes menos, né? 30 vezes 50, 30 vezes 50, 1.500, né? Quando subtraímos isso, dá 1.000 metros. Então, dessa forma, nós conseguimos, além de fazer de outra maneira, né? Da que fizemos anteriormente, conseguimos realmente gabaritar que o resultado é 1.000 metros, né? Então, trazendo aqui, né, o gabarito é a letra A. Eles se encontram 50 segundos após a partida, né, em um ponto mais próximo da extremidade E, né, como nós podemos ver aqui, né, mais próximo da extremidade E. Pessoal, uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte: não tentem decorar essa fórmula, né? Tentem aprendê-la. Por quê? Porque as equações, quando você decora, você pode esquecê-las a qualquer momento, né? Quando você aprende, quando você deduz ela, né, você consegue fazer a qualquer momento e não precisa nem lembrar, porque vai no automático, tá ok? Então, o que vamos fazer agora? Nós vamos fazer outro exercício bem semelhante a esse, né, para poder fixar todo esse exemplo de cinemática na nossa cabeça, tá ok? Só um momento.
Prontinho, pessoal. Dessa vez estamos de volta com a questão de número 6, né? Com o mesmo tema, cinemática, né? Vamos lá ler a questão. Dessa vez ela é um pouco menor, mas não é tão simples quanto a outra e eu vou mostrar para vocês, né? Bom, vamos ler. No momento que um automóvel que está parado arranca, ele é ultrapassado por um ônibus com velocidade constante igual a 36 km por hora. Considerando que o automóvel parte com aceleração constante igual a 2 metros por segundo, responda. Depois de quanto tempo o automóvel alcançará o ônibus e a que distância do sinal isto ocorrerá? Então, pessoal, é nessa parte que entra a imaginação, né? Vamos imaginar um cenário. Vamos supor que você está ali esperando o semáforo fechar para você poder passar, né? O semáforo abriu, né? E o carro que estava lá parado, ele está com velocidade inicial igual a zero. Por quê? Porque o sinal ele abriu, né? E até então estava fechado. Quando ele abre, um automóvel tende a sair do repouso, né? Até então ele estava em repouso, né? Nisso, você muito atento reparou que lá atrás estava vindo um ônibus que permaneceu com a mesma velocidade, né? E ele coincidiu que quando no momento que ele estava passando, o semáforo também abriu. Então, logicamente, né, ele também não vai diminuir a sua velocidade e vai continuar constante, né? Então, temos aqui dois automóveis, dois corpos e temos duas equações para analisar também, né? Vamos começar analisando a do ônibus, que é um pouco mais interessante, né? Bom, o movimento do ônibus, nós descrevemos que ele estava lá atrás, veio com a velocidade constante, ou seja, ele não parou, né? Atravessou o semáforo, atravessou, a gente conseguiu ver e continuou com a mesma velocidade. Opa, essa é uma parte que a gente já viu. Velocidade constante, né? Nós temos que a aceleração é nula e descreve um dos movimentos da cinemática. Qual é? É um movimento retilíneo uniforme, né? Que é descrito justamente por essa equação que vocês viram na questão anterior. Né? Quais são os dados? Bom, ele deu, né, que a velocidade do ônibus é 36 km por hora. Né? Faltou por hora ali. Mas nós sabemos que quilômetros por hora não é a medida que cabe no SI. Né? A medida do SI é metros por segundo. Dividindo isso por 3,6, né, nós conseguimos achar 1 metro por segundo. Né? Quando dividimos 36 por 3,6, dá 10 metros por segundo. Encaixando assim a medida do SI, né? O SO, o espaço inicial, né? O local inicial, ele é zero. Ué, por que ele é zero se ele veio lá de trás? Simples, nós adotamos como referência o momento que ele ultrapassa o carro, né? A posição antes do cenário. Então, como medida de comparação, né, nós adotamos aquele local, logo ele tem um espaço inicial de zero, né? O local inicial dele é zero. A velocidade nós já achamos que é os 10 metros por segundo. Desta forma, nós conseguimos achar essa equação, né? Que seria o S igual a SO vai para zero, velocidade nós já convertemos, deu 10, vezes o tempo, que é justamente o que queremos achar, né? Por outro lado, nós temos o movimento do carro. Né? Bom, repare que inicialmente o carro estava em repouso, logo sua velocidade inicial é zero. Depois de um tempo, ele passa a se locomover e sua velocidade passa a ser diferente de zero. Então, nós temos duas velocidades diferentes em momentos diferentes, né? E se a velocidade é diferente, nós temos uma aceleração, né? E tendo uma aceleração, isso descreve um dos movimentos, né, da cinemática também. Dessa vez, diferente do que nós vimos nas questões anteriores no do ônibus, né? Que é justamente o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá ok? Então, a fórmula, né, deste movimento é descrita a seguir. S igual a SO mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tá aí por isso que eu digo, pessoal, que vale bem mais a pena você conseguir deduzir a fórmula do que simplesmente decorar. O tamanho dessa fórmula é grande. Se você decora isso, você pode esquecer no momento da prova, né, no momento crítico. Então é bem melhor você saber deduzir, você conseguir chegar nela, né, do que você simplesmente decorar, tá? Então vamos lá. O SO nós já sabemos que é zero, porque adotamos como ponto de referência antes do semáforo, né? A velocidade inicial é zero, porque ele estava em repouso. O tempo, como ele está sendo multiplicado pela velocidade inicial, nós temos que o tempo também vai para zero, né? A aceleração está de acordo com o padrão do SI, metros por segundo ao quadrado, e é 2.
né, que a questão nos forneceu, dividido por 2, né? Bom, nós podemos sacar o que aqui? Bom, a aceleração, que é 2, ela vai ser dividida pelo 2 aqui, pelo de baixo, não é isso? Então podemos cortar e fica 1 vezes tempo ao quadrado. Logo, a equação do movimento do carro pode ser descrita apenas por S igual tempo ao quadrado. Lembre que lá no início, né, ele pede o tempo que o automóvel alcançará o ônibus. Logo, os tempos eles têm que ser iguais, né? Como a questão anterior, né? E quando nós igualamos isso, nós obtemos o quê? 10t igual tempo ao quadrado, né? Bom, 10t igual tempo ao quadrado, nós podemos fazer de duas formas, né? Obviamente, nós teremos que transformar isso em equação do segundo grau. E quando passamos por menos igual a zero, né? Só seguirem fazer por del Bhaskara. Ainda colocar em evidência, né, que a gente tem realmente bom, fazendo aqui pelo quadrado, menos 4ac. Quem é o b? É o menos 10. Menos 10 ao quadrado fica 100, que é positivo, né? É menos 4a vezes o c. Quem é o a? Bom, o a é 1. E quem é o c? O c ele não existe, né? Ele é zero. Então, toda essa parte do menos 4ac tende a zero, né? Bom, e com isso nós conseguimos achar, né, que o delta é igual a 100. Agora nós vamos aplicar isso, né, na fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o menos b novamente? Menos b é menos 10, só que tem um jogo de sinal, né? Menos com menos 10 vai dar 10 positivo, né? 10 positivo, tranquilo. Aí quem é a raiz de delta? A raiz de delta é a raiz de 100. Raiz de 100 é 10, então mais ou menos 10 dividido por 2 vezes a. Quem é o a? É aquele que acompanha o t ao quadrado, que no caso é o 1, né? Então temos que 10 mais ou menos 10 dividido por 2. Quando fazemos isso aqui de uma forma, temos que x é igual a 10, batendo com o resultado anterior. Então temos que, após 10 segundos, os automóveis, né, o carro e o ônibus, eles realmente se encontram. Entretanto, a questão ela não pede só isso, né? Ela pede o local que eles se encontram, né? Quanto depois do semáforo os carros, né, os automóveis, eles irão realmente se encontrar. Então temos que, para analisar a distância, né, a gente já tem as fórmulas e já tem os tempos, né? Então, de forma simples, é só substituir o tempo nessas fórmulas aqui, pessoal. Ó. Temos que o movimento do ônibus é descrito por S igual a 10t e que o movimento do carro é descrito por S igual a t ao quadrado, né? Nós já temos o tempo, então basta substituir o tempo nessas equações. 10 ao quadrado é 100. Mas bate com o resultado da questão anterior, né? Com o método da questão anterior. Você não teve na hora essa ideia de substituir nesta equação e você substituir na outra. Sem problemas, o resultado também dá o mesmo, né? Que dá os 100 metros, né? Aplicando na outra equação. Então, tranquilo, pessoal. O gabarito da questão é esse, né? Depois de quanto tempo o automóvel alcançará o ônibus? Resposta igual a 10 segundos. E a que distância do sinal isso ocorrerá? Ocorrerá aos 100 metros, né? Como nós descrevemos anteriormente. Então, uma dica, né? Para quem já sabe do assunto, para quem está aprendendo o assunto, é justamente você não decorar essas fórmulas, né? É você saber deduzi-las, interpretar bem a questão, saber o que ela está pedindo. Imaginar você vendo aquela situação, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.